Olá pessoal, tudo bom? Christian Abas aqui de novo com vocês, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o talit, né? Essa coisa que muitas pessoas têm em casa, né? Eu já vi, pelo menos, em igrejas, as pessoas forram o altar da igreja com o talit. Muitos vão para o monte orar e colocam sobre os ombros, sobre a cabeça. Já vi mulheres usando, né? Em algumas igrejas pentecostais, as pessoas costumam até mesmo jogar esse talit sobre as pessoas, passar sobre as pessoas. As pessoas passam pegando no talit, mas o que significa essa indumentária tão rica em cultura, história e santidade que a Bíblia nos apresenta? Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Portanto, você que é novo aqui no nosso canal, não se esqueça, antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like, acione o sininho para as notificações e toda semana nós estaremos aqui postando vídeos novos para vocês, tá bom? E outra coisa, se você quiser saber de algum assunto ou quiser deixar alguma dica ou algum outro tema, você deixa aí embaixo nos comentários, nós vamos respondê-los e vamos atender o seu pedido, tá bom? Então, fique com o vídeo logo após a vinheta. A maior herança que um povo pode receber é a sua identidade. Feliz é o povo que consegue atravessar as gerações e os séculos sem perder a sua identidade, aquilo que o identifica como determinado povo. Essa identidade, ela é preservada através da tradição. A tradição quem tem o papel de manter viva a identidade de determinado povo. Todo povo que não perdeu a sua identidade, até nos dias de hoje, mesmo sendo coisas que eram feitas há muitos anos atrás, eles mantêm a sua tradição para que a sua identidade não possa ser mudada. Identidade e tradição são bases que andam juntas para poderem manter aquele povo com as mesmas características de que quando eles começaram. A tradição é tão importante dentro de uma cultura que é ela que mantém um povo vivo, uma nação viva, são suas tradições, sua identidade, seus valores que são expressados através de costumes. A palavra tradição vem do latim tradidio, que significa passar à frente, passar adiante. Tradição, na verdade, é o conjunto de bens culturais, de valores que são transmitidos de geração em geração dentro do seio de uma comunidade. Tradições são valores, costumes, manifestações que são conservados pelo fato de serem considerados valiosos demais aos olhos de determinada sociedade. Para muitas religiões, a tradição é algo fundamental. Vamos dar um exemplo. Nas Assembleias de Deus até hoje, mesmo tendo 100 anos, é cantado os hinos da harpa na abertura dos cultos. Isso é uma espécie de tradição. A tradição, ela é um costume que é transmitido de forma oral ou escrita. O povo judeu, ele só conseguiu manter a sua identidade, só conseguiu manter os seus valores, porque até o dia de hoje, eles observam as suas tradições. E eles exaltam essas tradições, dizendo que, através delas, eles conseguiram passar séculos e séculos, anos e anos, governos, mudanças culturais na sociedade, mas eles continuam sendo um povo com os mesmos valores, com os mesmos pensamentos e com os mesmos objetivos. Tudo na maneira de um judeu religioso é reflexo da tradição que ele vivencia. Tudo no viver cotidiano de um judeu religioso, tanto dos dias atuais como dos dias da antiguidade, faz lembrar-lhe dos ensinamentos, dos mandamentos, das mitzvot, das ordenanças que Deus expressou através de Moisés no Monte Sinai, que está na Torá, no Pentateuco. Então as tradições foram costumes exercidos por eles, impostos pelo próprio Deus, que tem um caráter pedagógico, um caráter
de ensinamento. Todas essas tradições ecoavam para o fato de que o povo judeu nunca se esquecesse dos mandamentos e das leis do Senhor. O povo judeu era, o povo de Israel, o povo judeu era um povo que esquecia-se dos mandamentos muito facilmente. No mesmo momento em que eles estavam diante do monte, vendo o Sinai fumegar e estremecer, e a voz do shofar ecoando de cima do monte, mas em outro momento eles já estavam adorando um bezerro. Então Deus ele circunda o povo de Israel com muitas e muitas tradições, para que eles nunca viessem se esquecer de todos os mandamentos que Deus entregou a eles. Eu vou gravar um vídeo depois falando sobre o memorial, mas é interessante que quando o povo sai e atravessa o Rio Jordão, é colocado um montante de pedras, e Deus diz, olha, quando os seus filhos perguntarem que pedras são essas, vocês vão contar o dia em que Deus abriu o Jordão e vocês passaram a seco. Então isso tem fato pedagógico para te fazer lembrar de algo que aconteceu ou de uma ordenança, de um mandamento da parte do Senhor Deus. E hoje nós vamos falar sobre o talit, que ecoa, expressa anos e anos de tradição dentro do povo judeu. O talit, como eu disse, muitas pessoas devem ter, né, em suas casas, já deve ter comprado. O talit ele vem, né, dentro dessa bolsinha, e esse meu talit aqui é um talit messiânico, ele é um talit katana, um talit pequeno, né? Isso é o talit. Isso é o talit. Talit, ele é uma indumentária muito antiga e importante para o povo judeu. Essa peça de vestuário para o povo judeu tem tanta importância porque ela foi ordenada pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus quem ordenou que os judeus fizessem essa indumentária para se vestir. Números capítulo 15, do verso 37 ao 41, que também faz parte, que é a terceira parte da oração do Shema, Deus está dando uma ordem para o povo, para que eles atassem filactérios nas pontas de suas vestes. Isso não era palavras soltas ao vento. Deus mandou que eles atassem essas pontas nas vestes de suas roupas, para que eles não viessem se esquecer dos mandamentos do Senhor. No verso 39, o trecho do versículo diz: para que vos lembreis e cumprais todos os meus preceitos, e não errareis indo atrás de outros deuses, dos quais vocês vêm errando. Então, os tzitzit, as franjas, seriam lembretes para que o povo de Israel não viesse se esquecer dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, e para que eles não viessem desviar o seu caminho atrás de outros deuses a qual eles vinham errando. Portanto, o talit ele é um pregador que prega sem dizer uma palavra. O talit ele é um pregador que ensina sem abrir a boca para falar nenhuma palavra. Ele prega em silêncio. Enquanto o judeu estiver envolto no talit, ele sempre se lembrará dos mandamentos que Deus ordenou a eles através de Moisés no Monte Sinai. O talit, normalmente, por via de regra, ele deve ser feito de seda, de lã ou de linho. E cada uma de suas quatro extremidades contém essas franjas. O nome dessas franjas são tzitzit. Tzitzit é o nome dessas franjas. Deuteronômio capítulo 22, no verso 12, também vai estar falando sobre essas franjas. Na gematria hebraica, gematria é aquela matéria que atribui um valor numérico a cada letra de determinado alfabeto. E na gematria, a palavra tzitzit, ela forma o número 600. 8 fios e 5 nós. 8 com 5 dá 13. Mais 600 da palavra tzitzit, totalizando 613, que é o mesmo número de mandamentos que Deus entregou para Moisés em cima do Monte Sinai. Portanto, os tzitzit, eles representam
todos os mandamentos contidos na Torá. Todas as vezes que um israelita, que um judeu, que um homem olha para essas franjas, ele vai estar se lembrando de todos os 613 mandamentos, 613 mitzvot que Deus entregou a Moisés em cima do Monte Sinai. Portanto, os tzitzit são um lembrete claro, não só para o homem judeu, não só para Israel, mas para todo o mundo, dos mandamentos que Deus entregou para Moisés em cima do Monte Sinai. Quando nós olhamos para o Talmud, ele vai contar uma história muito interessante. De acordo com o Talmud, um grande rabino, ele certa vez foi pego em uma tentação e estava a entrar a uma mulher prostituta para ter relação com ela. E diz a história que esse grande rabino, enquanto estava despindo as suas vestes para ter relação com essa prostituta, ele então, na hora de tirar as suas roupas, os tzitzit eles vão golpear a sua face. E isso vai fazê-lo lembrar imediatamente de todos os mandamentos que Deus ordenara a Moisés em cima do Sinai, e ele vai olhar para as suas ações, e nesse momento ele vai perder as forças de cometer tal pecado, e então ele vai se retirar. Porque os tzitzit são lembretes de todos os mandamentos que Deus entregou a Moisés em cima do Monte Sinai. Os tzitzit, além de serem lembretes dos mandamentos, nos passam uma grande mensagem, porque é um grande segredo oculto nesses fios. Porque são 8 fios simbolizando os 8 órgãos que nós podemos pecar contra Deus. Então nós temos os olhos, a boca, os pés, as mãos, as genitálias, o coração, os pensamentos. Nós temos 8 órgãos através dos quais nós podemos pecar contra Deus. E esses 8 órgãos devem ser continuamente atados em 5 nós. Cada um desses nós representa um dos livros da Torá, um dos livros do Pentateuco. Portanto, nós temos Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que grande mensagem! Nós só conseguiríamos alcançar a glória de Deus, só conseguiríamos alcançar os preceitos de Deus quando conseguirmos fazer isso, fazer com que os nossos 8 órgãos que nos levam a pecar contra Deus sejam atados nos 5 livros da Torá. Quando nós conseguimos fazer com que os nossos órgãos que nos fazem pecar contra Deus sejam atados todos aos livros da Torá, nós conseguiremos alcançar a glória de Deus. Nós conseguiremos alcançar a nossa meta final, que é estar mais próximo do nosso Deus. Quando nós olhamos para este talit, no tzitzit, nós vamos ver que possui um fio azul. Esse fio azul, ele não é adotado em todas as vertentes do judaísmo, porque algumas pessoas, algumas vertentes, que concebem que não se sabe qual é a cor original desse fio azul, e que ela foi perdida na galut, na dispersão do povo judeu no cativeiro babilônico. Mas esse fio azul, ele é chamado de terhelet. Terhelet, que era esse azul, que o Talmud diz que era a cor também do céu e das águas dos mares. Essa cor azul, terhelet, ela era extraída de um peixe chamado rilazona. E esse azul, ele nos faz lembrar de uma palavra hebraica, tahilit, que significa meta final. E o Talmud vai também descrever que a glória de Deus, a cor da glória de Deus é como o azul do céu. A cor da glória de Deus é como esta cor. Portanto, a meta final do judeu seria alcançar a glória de Deus. Enquanto o judeu estiver com o tzitzit, usando o tzitzit, ele sempre vai lembrar-se da sua meta final. Qual é a sua meta final? A sua meta final é alcançar a glória de Deus. Nós temos também, dentro desse talit, uma gola. Essa gola é chamada de atará, essa gola. Eu, particularmente, tenho uma história muito íntima com esse talit e com essa gola.
porque foi através desta gola, quando eu comprei este talit, que me despertou o desejo de estudar hebraico, porque eu vi essas letrinhas aqui e não sabia o que é que estava escrito, e então eu lembro que eu fiquei até tarde da noite pesquisando letra por letra para saber o que é que estava escrito aqui. E a partir daí então eu comecei os meus estudos em hebraico. Lógico, o meu talit é um talit messiânico, então a brahá que está aqui, brahá, a palavra hebraica para a bênção que está aqui, é uma bênção messiânica. Então nós temos Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher milete kol hatorá, Beyeshua hamashia, Vexait kulanu, Betzitkato. Bendito sejas tu, nosso Deus, Rei do Universo, que cumpriste toda a Torá em Jesus Cristo, Messias. Então essa brahá é uma brahá de um talit messiânico. Mas normalmente o judeu, quando ele vai fazer a brahá para se envolver com o talit, é Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu, bemitzvotav, vetzivanu, lehitatef batzitsit, que seria, bendito sejas tu, nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste, que nos envolvamos no tzitzit, ou com o tzitzit. Então, essa brahá que está aqui nesse talit, normalmente nos talites ortodoxos, eles não trazem a brahá, porque o judeu ele já está familiarizado com essa bênção, de tanta recitar ela várias vezes, que ele não precisa mais dessa brahá. Mas o talit, além desta gola chamada de atará, ele também é totalmente branco, né? Apesar de que alguns judeus ortodoxos usam talit com listras pretas. Esse aqui é branco com as listras azuis. O branco simboliza a pureza. O branco simboliza a santidade que o povo judeu deve se apresentar-se diante de Deus. O talit, além de ser uma indumentária usada dentro da sinagoga, uma outra curiosidade é que o judeu também, quando morre, ele é envolvido no seu talit que ele usou durante a vida inteira, porque é uma lição que é passada. Da mesma maneira com que nós nos apresentamos aos homens enquanto estávamos vivos, nós também iremos nos apresentar diante de Deus. As nossas obras, a nossa vida religiosa nos acompanhará mesmo depois do túmulo. É essa a mensagem que é expressa. O talit não é uma peça comum de roupa. O talit vai muito mais além do que isso. Todas as vezes que o homem judeu ou que alguém habilitado ele se envolve com o talit para fazer a oração de Shacharit, a oração pela manhã, ou então ele entra dentro de uma sinagoga para poder fazer os seus serviços religiosos diante de Hashem, diante de Deus. Quando esse homem entra dentro da sinagoga, vestido, envolto no seu talit, ele está demonstrando para todos que estão ali uma igualdade. Quando você está dentro de uma sinagoga e vê vários homens usando o seu talit, homens pobres, homens ricos, homens poderosos, homens comuns, mas todos eles estão se apresentando da mesma maneira diante de Deus. Porque o talit nos expressa isso. Não importa qual é o tamanho que você tem, qual é a sua influência, diante de Deus, todos nós nos apresentamos da mesma maneira. As mulheres, elas estão isentas desse mandamento. As mulheres estão isentas dessa ordenança, porque as mulheres elas usam outro artefato para poder lembrar-se das mitzvot, dos mandamentos de Deus, que é a sua própria natureza sensível. Isso para o judaísmo não precisa as mulheres usarem os talit. O talit ele é, além de um lembrete, também um manto de oração, também um chale para se fazer oração. Na oração de Shacharit, a oração da manhã, e dentro da sinagoga. Só não é usado no dia 9 de Av. Porque no dia 9 de Av é um dia de tristeza, é um dia de jejum, de oração, porque é um dia que se comemora, entre aspas, né? É o dia que se faz menção à destruição do Beit HaMikdash, do Templo de Salomão, pelos babilônicos, no dia 9 de Av. Então, no dia 9 de Av não se toca o shofar e não se usa talit, porque é um dia de tristeza, é um dia de jejum, é um dia de
observação, é um dia de reflexão pela destruição do grande templo do Senhor. Quando o judeu ele vai se envolver com o talit, normalmente ele faz uma brahá, uma oração. O texto da oração em português, eu estou usando o Sidur, né? E ela diz assim: estou envolvendo-me com o tzitzit, que envolva-se a minha alma e meus 248 órgãos e 365 nervos com a luz do tzitzit que prefaz 613. O talit, ele é tão importante desde o nascimento até aos últimos dias de vida do homem judeu. Em todas as áreas de sua vida, os tzitzit são um artefato muito importante que Deus deixou para o povo judeu. E uma outra tradição comum em Israel é que no dia do casamento, a noiva ela presenteia o noivo com o talit. Por que ela faz isso? Porque são 8 fios e são 4 franjas. 8 vezes 4 dá 32. E na gematria, o número 32 equivale a 2 letras hebraicas, Lamed e Vet, que formam a palavra Lev, que traduzida para o português é coração. Portanto, quando a mulher vai se casar com o seu esposo, com o seu marido, ela lhe oferta um talit, que é um sinal de amor, é algo romântico. E ela lhe oferta esse talit, porque os 8 fios e 4 franjas formam a palavra coração. É muito romântico. Também é que os 8 fios e 4 franjas, onde tem os livros da Torá, é porque o coração do judeu está nesses livros. O coração do povo de Deus está nesses livros, nos livros da Torá. Quando nós olhamos para o talit, nós vemos que o talit, além de ser também a base para o casamento que está se iniciando, é a base para a família que está se formando. Porque quando o judeu ele vai se casar com a sua esposa, eles se casam debaixo de uma rupá. O que é uma rupá? Uma rupá é nada mais, nada menos do que uma tenda feita com o talit. E o casamento é realizado debaixo dessa tenda, simbolizando que a família que está a nascer ali naquele momento, ela é uma família que está nascendo, sendo circuncidada com todos os preceitos da Torá. É uma família que está nascendo debaixo das bênçãos da Torá. Eu já disse, mas eu repito aqui. Assim como o mezuzá, ele cerca a nossa casa com a Torá, o tzitzit, ele cerca o homem judeu com a Torá. A bandeira de Israel, influenciada pelo grande historiador, filósofo alemão, chamado de David, ele vai pegar o talit, que era o símbolo do povo judeu, símbolo de oração do povo judeu, e ele coloca simplesmente a Magen Davi, a estrela de Davi no meio, né? E ele vai eternizar esse símbolo como sendo também um patrimônio nacional, como sendo símbolo da nação, do povo de Israel, porque a nação de Israel, o povo de Israel, ele é simbolizado pelos mandamentos de Deus que estão expressados aqui no tzitzit. O tzitzit e o talit são coisas de extrema importância para o povo judeu. Há uma maneira correta de se colocá-lo, e vocês que quiserem saber sobre a maneira correta de se usar o talit e outras coisas, a maneira de colocar o tefilim, eu vou indicar esse livro. Esse livro aqui, ele é um livro baratinho, ele deve custar em torno aí de R$40. Yahadutun, ele é um livro sobre um guia para como você se comportar dentro de uma sinagoga, no momento de uma oração e etc. É um livro muito bom, um livro pequeno, mas que tem muitas coisas boas que você pode aproveitar. Portanto, devemos respeitar essa cultura, devemos respeitar essa tradição
não podemos desprezar essa tradição. Né? Há pessoas que pegam e usam de qualquer maneira. Eu já vi em alguns lugares pregado na parede, simplesmente porque acharam bonito. Não façam isso. Eu já vi gente levando e jogando no povo. Não faça isso, porque o talit, ele tem uma representatividade, ele tem um simbolismo, ele é um símbolo, é um memorial, né? Tem envolvido de história, mergulhado em história, em tradição. Deus usou desse artefato para poder ensinar o povo judeu a seguir e a não se esquecer dos seus mandamentos. Que grande lição, irmãos. Que grande história. Você não pode deixar de compartilhar esse vídeo. Você não pode deixar de dar o seu like, de se inscrever nesse canal, para você continuar recebendo outros vídeos semelhantes a esse. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, deixe um comentário aí embaixo, né? Coloque temas que você gostaria de ouvir, coloque opiniões, coloque dúvidas, e nós vamos estar sanando a todos. Portanto, neste momento, eu quero me despedir de todos vocês e até o próximo vídeo.